O que você faria se você tivesse uma irmã deficiente visual, menor, seu pai falecesse e você tivesse que morar obrigatoriamente na casa de um assistente social? Detalhe, o lugar é extremamente isolado e macabro. É isso que acontece com Andy e sua irmã Piper. Após a misteriosa morte do seu pai, eles são obrigados a morar com Laura, um assistente social que vive o luto da perda da sua filha. Quando Andy e Piper chegam na casa de Laura, nós somos invadidos pelaquela atmosfera pesada, é uma casa sinistra, é uma casa desconfortável. Needed someone that could keep in special care. Esse filme ele tem essas frentes, a frente do luto, a frente do terror, mas toda uma trama que a gente abraça. O desenvolvimento dos personagens é muito bom. Você compra o relacionamento do Andy, da Piper, você compra o luto da Laura. Just beautiful things. Então o filme ele vai seguindo naquela rotina catastrófica. Nós vemos o Andy sempre preocupado com a irmã, percebendo que tem alguma coisa anormal. A Piper deslumbrada, apaixonada pela assistente social Laura. E a Laura cheia de mistérios, criando intrigas entre os irmãos. Tem uma situação bem engraçada que ela começa a urinar em um balde e jogar na roupa do Andy enquanto ele dorme, para deixar ele com dúvidas se ele está traumatizado, se ele está sofrendo alguma coisa, para criar essa confusão na mente dele. Então nós vamos vendo todo esse desenvolvimento. E percebam que eu não citei o Oliver, porque o Oliver sempre está ali nas escondidas, no escuro, ele tem uns comportamentos anormais, assim, você percebe ele andando pelo pátio, ele observando, desconfiado. E aí chegamos numa parte que me impressionou muito do filme. A Laura sai com a Piper para fazer compras e ficam na casa somente o Andy e o Oliver. E o Oliver está com fome, mas não é aquela fome que você está pensando de comer um sanduíche, não. Ele está com vontade de comer gente, de se alimentar de cadáver, porque na verdade o Oliver está possuído por uma entidade. O Andy fica muito desesperado, porque ele começa a comer a cutelaria, come faca, ele começa a morder a mesa, começa a boca dele a sangrar. Parabéns para a maquiagem, que ficou impressionante, assim, muito sangue e muito real aquilo. E o Andy pega ele e quer levar ele para o hospital. Porém, num plano maior, você vê que em volta da casa tem um círculo branco feito pela Laura. E quando ele tenta tirar o Oliver dali, o espírito que está nele começa a querer sair. E ele começa, tipo, como se fosse queimando, como se tivesse algo queimando nele, ele começa a convulsionar ali no chão. É então que a Laura chega com a Piper e ela vê aquela situação. Pega o Oliver, corre pra dentro do quarto, aumenta o som pra ninguém ouvir, né, pro Andy e a Piper não ouvirem do lado de fora, e começa a tentar reverter essa situação. Ela tem uma fita que tem vários rituais ali gravados e ela vai se guiando por aquela fita. E ela percebe que para fazer o Oliver voltar ao estado, né, catatônico incorporado, ela tem que fazer alguns movimentos ali e acalmar ele. E é isso que acontece, ela acalma e ela começa a usar essa situação para acusar o Andy que ele está sendo agressivo, que ele está tentando fazer algo com o intuito de virar a Piper contra o Andy. Acalmada essa situação, seguimos com a rotina, aquela rotina pesada, várias coisas acontecendo. A Laura, a todo momento, tentando convencer a Piper de que o Andy é mau, de que o Andy não tem uma boa índole. Tem até um momento muito impactante que a Laura, né, se aproveita da deficiência da Piper, passa o perfume do Andy, vai no quarto dela e dá uma porrada na cara da coitadinha da Piper. E quando a Piper acorda desnorteada, ela sente o cheiro do Andy. E aí ela acredita que o irmão dela fez isso, e com a Laura ali no ouvido dela, ela começa a acreditar naquela versão de um irmão vilão. Oliver lost his family just like you guys. Tem uma parte também bizarra nesse filme, que é quando eles vão ao velório dos pais do Andy e da Piper. A Laura se aproxima do cadáver e corta uma mecha. E a gente fica assim, o que ela quer com essa mecha, gente? Será que vai colocar no ritual dela? Mas não, passa um tempo, a gente vê ela dando essa mecha para o Oliver comer. O Oliver come essa mecha e quando o Andy está tomando banho, aparece o pai dele no banheiro. E a gente fica pensando, será que o Oliver, esse espírito que está nele, faz com que ele assuma as personalidades, o corpo, né,
a figura da pessoa no qual ele comeu ali, alguma parte, o corpo. A gente fica com essa dúvida, mas o filme não esclarece isso. A gente sabe que o Oliver está incorporado com algo, com um demônio, mas a gente não sabe o que é e a capacidade que ele tem, né? Tantas situações aconteceram que o Andy decide procurar o órgão que encaminhou eles para essa casa e contar o que está acontecendo. Ele chega lá, pede para falar com a mulher começa a escutar ele fala, olha, você precisa ir lá, eu vou provar para você e tudo mais. E a mulher decide ir até a casa. Nesse meio tempo que ele vai se encaminhando para casa, ele liga para a irmã dele. E quem vê a gravação, né, que cai na caixa de mensagem, quem ouve é a Laura. E a Laura vai arrumando toda a casa, ela vai deixando a casa toda arrumadinha pra a mulher chegar lá e ela perceber que é mais uma mentira do Andy, porque o Andy já tem um histórico de transgressão. E é o que acontece, quando a mulher chega, tá tudo certo, mas a mulher percebe que a Laura está um pouco aflita, tá um pouco ofegante. Nesse tempo, né, que a Laura está ali entretida com a assistente social, o Andy aproveita para tentar descobrir o que tem numa casinha, que a Laura não deixa ninguém entrar naquela casinha, ela guarda lá 7 chaves e ele aproveita para abrir e descobrir o que tem lá. E o que ele descobre não é muito agradável. É um freezer que tem o corpo da filha dela que faleceu. Ele começa a gritar para a assistente social vir lá e ver que ele estava certo, mostrar o corpo para ela, mas quem decide mostrar para a assistente social é a própria Laura, que chama ela e mostra o cadáver da filha. A assistente social ficou em pânico e percebeu que realmente a mulher tinha algum problema e começa a correr para o carro, porque ela quer fugir dali para denunciar aquela mulher louca, levar o Andy com ela. Quando ela tá saindo, a Laura acerta ela com o carro. E aí a gente vê que o final feliz não vai ser para o Andy, vai ser talvez para a Piper, porque nessa paulada que ela dá na assistente social, quem vai junto é o Andy e cai meio inconsciente ali próximo a uma poça d'água e ela aproveita aquele momento de vulnerabilidade do Andy e afoga ele até ele morrer. Enquanto tudo isso acontecia, a Piper estava na escola. E nesse meio tempo, né, de deslocamento da escola para casa, a Laura, né, que está lá com o Oliver, dão início ao ritual de transferência. E para quem está se perguntando como funcionaria esse ritual, funcionaria da seguinte maneira. O Oliver absolveria algum espírito, alguma alma ou algum pedaço da filha da Laura e depois transferiria para a Piper já morta, porque funcionaria só com ela morta. Quando a Piper chega em casa, ela percebe que está um clima estranho, que alguma coisa está acontecendo. Ela escuta a voz do irmão dela, né, por influência do Oliver, que está ali incorporado. A gente fica em dúvida, será que ele comeu alguma parte do Andy e ele está reproduzindo a voz? Aí ela vai até onde ela está, né, vai se guiando, ela chega onde ela está ouvindo e é o corpo do irmão dela que está ali. Em seguida, a Laura entra e fala para ela que ela colocou um anjo no Oliver e esse anjo vai colocar a alma da filha dela no corpo da Piper. Mas para isso acontecer, ela vai ter que matar ali a Piper e a Piper começa a fugir. Sai correndo e ela vai atrás. E é óbvio, né? A Laura com certeza iria alcançá-la, iria ali detê-la de alguma forma. E já corta para a cena final ali, para as cenas finais, que é a Laura entrando na piscina com a Piper desacordada. É uma cena assim um tanto impactante, porque nós vemos o Oliver chegando e ele já tá totalmente transfigurado. Ele tá com a barrigona inchadíssima, assim, e a cara muito cortada, muito machucada, e a maquiagem, assim, é fantástica. Eles conseguem transformar um menino, que é bem bonito, que a gente vê uma foto, né, desaparecido dele, em um monstro. E ele vai entrando na piscina ali para concluir esse ritual, e a Piper acorda e começa a lutar pela vida dela. E naquilo, ela lutando, a Laura tentando afogá-la e tudo, e ela lembra que um dia a Laura pediu para que a chamasse ela de mãe. E ela chama de mãe, e aquilo quebra a Laura totalmente, e a Piper aproveita para vazar. Nisso, a Piper, ela consegue, o Oliver ainda vai atrás dela, ela consegue fugir por uma estradinha, encontra o carro, pede ajuda, e o Oliver vai andando, a chuva levando aquele círculo branco, e no meio daquela perseguição, ele vê um cartaz com a foto dele e o nome, Connor Bird. E ele vê que é ele, e naquele momento, né, quando a polícia chega, já pega ele no meio do mato, e ele já tá com a barriga murcha,
Ele está desincorporado, aparentemente é o que mostra ali, ele está desincorporado. E ele fala balbuciando, assim, com muita dor. Você vê que ele está com muito sofrimento, né? Pelo estado que ele está, né? Ele está deplorável, está tudo cortado, tudo machucado. E ele fala o nome dele para os policiais que estão ali. E o final é uma cena muito impactante. A Laura ali, muito machucada, pega o corpo, né, da filha dela e vai para a piscina. E a câmera vai se afastando e a gente vê as duas abraçadinhas ali na piscina. Fim de Bring Her Back, ou Faça Ela Voltar. Agora, falando das minhas impressões do filme, eu gostei muito. A direção dos irmãos Philippou já vem me agradando desde o primeiro filme deles, que foi Fale Comigo. Achei a história de Fale Comigo, né, o roteiro muito original. E nesse filme não deixou a desejar. Eu gostei muito dos personagens ali, da história, da atuação. Eu gostei da trilha sonora, eu gostei da direção novamente. É um filme que muito me agradou. Acredito que vai dividir opiniões, porque não é um finalzinho redondinho, um final feliz, né? Ali toda a história do herói não tem isso, que vai lutar e vai ter um final feliz. Não, fica muito para a imaginação dos telespectadores. E eu gosto quando o filme é assim, porque eu fico pensando no filme por dias ali. Vale muito a pena assistir. Ele estará em cartaz no cinema no dia 21 de agosto. Nos outros países foram lançados lá em maio, de maio para julho. Aqui só no dia 21 de agosto. Também tem disponível alguns streamers já, caso vocês não queiram irem ao cinema, né? Tem disponível já para locação, mas vale super a pena. Essa é a minha dica de hoje para vocês. E se vocês gostam de saber das resenhas com spoiler, porque eu adoro spoiler, não sei vocês, mas eu adoro spoiler, deixa aqui o filme que vocês querem, a resenha, que vai ser um prazer fazer. Eu vou ficando por aqui, corajosos, e eu espero vocês no próximo vídeo do nosso canal.